Olá pessoal, então vamos dar continuidade à nossa aula sobre ajuste de curvas, também chamado de regressão ou então método dos mínimos quadrados. Vamos lembrar um pouquinho o que a gente discutiu na aula passada. Bom, ajustar uma curva significa, dado um conjunto de pontos que a gente conhece, que geralmente vem de algum experimento científico, algum experimento físico, químico, a gente determinar uma função f(t) que seja uma boa aproximação para minha função f. Aqui lembrando que os y são exatamente as imagens da função f nos pontos conhecidos. Então a gente quer uma função que se aproxime, né, das imagens ali da nossa função f, que muitas vezes a gente não conhece, ela vem justamente de uma parte experimental. Então, na hora da gente fazer o ajuste de uma função, é interessante que a gente tenha o chamado de diagrama de dispersão ou gráfico de dispersão. O que seria isso? Seria o espalhamento desses meus pontos, né, num R2, num plano cartesiano, para que eu possa verificar qual é o tipo de função que se enquadra melhor nesse conjunto de dados, já que no ajuste a gente pode escolher o tipo de função independente do número de pontos que a gente tem. Então, meu objetivo seria encontrar uma f que de alguma forma, né, se aproximasse desses meus pontos. Claramente que se ela passar em alguns pontos, melhor ainda, mas o importante é que ela tenha um comportamento mais global. Então, aqui seria, por exemplo, a nossa f til de x, certo? Então, tudo isso foi discutido na nossa aula anterior. Como a gente dizer que aproximado, o que significa uma função estar próxima da outra, uma noção muito intuitiva, a gente precisa de alguma medida. Então, como que essa medida é feita? É feita a partir do uso da norma 2 entre vetores. Então, a gente constrói um vetor, que aqui a gente vai chamar de y, contendo todas as imagens dos pontos conhecidos, certo? E a gente quer escolher uma função f(til) que as imagens dessas funções nos pontos conhecidos, de alguma forma, minimizem a distância entre o vetor das imagens aproximadas e o vetor das imagens reais. Então, isso é representado aqui por essa distância d, e a gente vai usar a norma 2 porque a gente está pensando numa distância mais clássica, uma distância euclidiana entre esses dois vetores. O interessante é que essa função de ajuste, como eu já coloquei anteriormente, ela pode ser escolhida dentre vários tipos de funções, ela é muito mais maleável do que a interpolação. Então, em geral, a gente quer escolher uma função de acordo com as características do problema, alguma informação física, química ou experimental que a gente já tenha com relação ao que aqueles dados estão modelando, mas também com relação ao espalhamento desses pontos, com relação ao diagrama de dispersão desses pontos. Em geral, a gente busca funções de ajustes que sejam funções com algum tipo de linearidade. Em que sentido? Aqui a gente tem um caso, aqui em amarelo, um caso de uma função de ajuste geral. O que seria isso? A minha função f de ajuste é uma combinação linear de funções que são conhecidas. Então, deixa eu pegar um marca-texto aqui. Um marca-texto mais clarinho. A minha função f vai ser uma combinação linear, ou seja, uma soma ponderada. A gente pode pensar que esse A0, A1, A2 seriam como se fossem pesos para cada uma dessas funções. Uma soma ponderada de funções que eu conheço muito bem. Então, essas funções G0, G1, Gm são funções conhecidas. Por exemplo, uma função exponencial, um cosseno de x, um seno de x, uma função x elevado a alguma potência também conhecida. Então, esse modelo linear, né, que a gente pode pensar, esse modelo linear de escolher a nossa função de ajuste, é um modelo interessante, por quê? Porque a gente consegue achar os valores de A0, A1, Am utilizando um sistema linear que a gente sabe resolver de várias formas possíveis, métodos diretos ou métodos iterativos. Então, essas funções Gs, elas são escolhidas de forma que elas não precisam ser lineares, elas só precisam ser totalmente determinadas, totalmente conhecidas. Então, por exemplo, um exemplo de função G0 seria eu escolher a função e na x. É uma função conhecida, não tem nenhum coeficiente, nenhum número, nenhuma constante que eu não conheço. Posso escolher minha função G1 como sendo um polinômio de segundo grau, terceiro grau, quarto grau, um cosseno de x, um ln de x. É muito mais maleável a escolha dessas funções de ajuste. Bom, então, uma vez que eu determinei o formato da função, eu quero determinar esses pesos A0, A1, Am, ou seja, o quanto eu vou usar de cada uma dessas funções para me adequar àquela minha dispersão de pontos. Então, isso é feito com o uso do cálculo, né? O cálculo diferencial e integral, que a gente conhece muito bem,
é utilizado para a gente poder achar o valor desses coeficientes. E a ideia é que a gente está trabalhando com um problema de minimização, justamente porque eu quero determinar os coeficientes ou os pesos daquela minha função f, de forma que essa minha distância, que a minha câmera cobriu um pouquinho, de forma que essa minha distância seja mínima, né? Então eu monto uma função de várias variáveis e faço um processo de minimização para essa função de várias variáveis. E aí, como eu falei, ao escolher aquela combinação linear das g's, o processo de minimização acaba caindo na resolução de um sistema linear que tem um formato bem interessante. Esse sistema linear que determina os coeficientes é esse sistema aqui. Então, é o sistema formado por A transposta, lembrando que esse T significa matriz transposta, para quem está aí enferrujado, né, de álgebra linear, mas significa matriz transposta, certo? Transposta é aquela que a gente troca as linhas pelas colunas. Então, eu vou fazer a matriz transposta vezes ela mesma, isso vai ser a matriz dos coeficientes do meu sistema. O que eu chamei de A aqui são justamente as incógnitas, ou seja, os pesos que a gente vai determinar na nossa função de ajuste. E o lado direito do sistema é a matriz A transposta vezes o vetor y, ou seja, vezes as imagens que a gente conhece. Como que é o formato dessa matriz A? Então, multiplicação de matriz a gente já sabe fazer, linha vezes coluna. A matriz transposta, o que está no formato de linha, a gente escreve na forma de coluna. Então, a única coisa que está faltando é quem é essa nossa matriz A. Ou melhor, vou marcar aqui. Quem que é essa minha matriz A? Como é que é o formato da minha matriz A? A matriz A está dada aqui do ladinho. Então, que formato é esse que a minha matriz tem? Eu vou pegar cada uma daquelas funções que compõem a minha combinação linear, então vou escrever aqui do ladinho, né? Lembrando que a nossa combinação linear da f-til é, por exemplo, A0, x0 mais A1, g1, certo? Tem mais gente aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha primeira função, que é a função g0, e vou calcular ela em todos os pontos x que eu conheço. Então, em cada x que eu tenho lá na minha tabela de pontos dados, eu vou calcular a minha primeira escolha. Se for um cosseno, por exemplo, a minha primeira escolha da g0, eu vou calcular cosseno no x1, cosseno no x2, cosseno no x3, e isso vai compor a primeira coluna da matriz. Da mesma forma, eu vou pegar a minha g1, vamos supor que a minha g1 seja uma função exponencial, e vou calcular g1 em todos os pontos do meu sistema. Exponencial do primeiro, exponencial do segundo, exponencial do último x. Com isso, eu vou montar uma matriz que tem o mesmo número de linhas, que é a quantidade de pontos, e o mesmo número de colunas, dependendo de quantas funções eu estou usando aí no meu ajuste de funções. O termo que vai compor as minhas incógnitas, aqui ficou uma letrinha errada, a gente vai chamar isso de vetor A, ou vetor dos coeficientes, se você quiser chamar de len, pode usar o nome que você quiser aí para resolução, certo? Mas é o vetor justamente formado pelas incógnitas. E o y, ali do A transposto y do nosso sistema, é justamente as imagens da nossa função, né? As imagens exatas que a gente conhece do tabelamento de pontos dados. Esse sistema é chamado de sistema das equações normais. Ele é um sistema muito importante dentro da álgebra linear, muito importante até mesmo dentro do cálculo, certo? Então, é o sistema formado por esse produto de A transposta vezes A igual a A transposta vezes Y. Então, as equações normais são exatamente esse sisteminha que está aparecendo aí na tela de vocês. O que a gente vai fazer? A gente vai montar a matriz A, certo? Essa matriz que está dada, montar o vetor y e vai montar o sistema linear fazendo o produto A transposta vezes A, isso vai ser a nossa matriz, e A transposta vezes y. Usando o Python, por exemplo, na hora que a gente for resolver computacionalmente, fazer uma multiplicação da matriz transposta pela matriz A é super simples. Então, essas multiplicações são simples, né? São tranquilas da gente fazer, certo? Então, aqui vamos fazer um exemplo sobre como fazer um ajuste de curvas. Na sala eu já falei alguma coisa sobre alguns casos em particular, mas aqui eu vou fazer um ajuste de curva bem geral. Eu vou escolher uma função f-til dessa forma, ou seja, uma função que tem um termo linear, então a minha g0 aqui
seria G0 de x igual a x, a função identidade que a gente chama. E a minha G1 seria a segunda função, que vai ser a função e na x, certo? Então, eu estou combinando aí uma função linear, uma função x que é uma reta, com uma função exponencial e estou ponderando um pouquinho das duas. Qual é o conjunto de pontos que a gente vai ajustar? Esse conjunto de pontos que está dado aqui, certo? Então, tem os índices ali, 1, 2, 3, 4, 5, mas para a gente o que importa é o valor de x e o valor de y que a gente vai ajustar. Então, vamos lá? A minha sugestão para você é que você vá parando o vídeo, certo? E fazendo as contas que eu vou colocar aqui também, para que você realmente faça na calculadora e veja os valores que a gente vai obter, ok? Então, eu estou falando de um ajuste geral. Para determinar os coeficientes de um ajuste geral, eu vou ter que resolver o sistema A transposto A. Azinho, certo? Onde Azinho vai ser exatamente o vetor formado pelas minhas duas incógnitas, né, que são os pesos de cada uma dessas funções, igual a A transposto B. Então, vamos construir a matriz A. Esse B eu já vou trocar por Y, perdão. A transposto Y. Então, vamos construir quem que é a nossa matriz A. Depois a gente faz o produto e a resolução do sistema. Eu vou sugerir que vocês façam ou na mão, né, parem um pouquinho e resolve, ou então abre um Python lá, um Colab, coloca o sistema, resolve o sistema e depois traz o resultado aqui para mim. Então, a gente vai ter ali a matriz A. A matriz A, ela vai ser o quê? Ela vai ser formada por cada uma das minhas Gs, nesse caso G0 e G1, aplicada em todos os X que eu conheço. Então, quantos X eu conheço aqui? 5. Então, eu vou ter 5 linhas na minha matriz, certo? Então, eu vou colocar assim para dizer, para representar que não é só um ponto, né? É uma coluna em cada um dos x, vamos colocar assim, dos x's que compõem a minha tabela, certo? Então, quem são as minhas duas funções que estão compondo ali a minha combinação linear? A primeira função é a função x, então eu vou colocar para cada x vai ser ele mesmo que eu vou colocar na tabela. E a segunda vai ser o e elevado ao x, certo? Então, se a gente fizer esse nosso cálculo, eu vou colocar aqui do ladinho, vamos ver se cabe, eu acho que cabe. Fui dar uma esmagadinha aqui nos números, certo? Eu vou colocar, então, a função G0 calculada em todos os pontos, ou seja, eu vou colocar todos os meus x repetidos aqui nessa coluna. Afinal de contas, G0 de x é o próprio x, a função pega o x e leva nele mesmo. Então, aqui eu tenho 1.3, 3,4... 5,1, 6,8 e 8. Pronto, essa é a minha primeira coluna da matriz. Quem vai ser a segunda coluna? Eu vou olhar para a minha função é a função exponencial, certo? Então, eu vou calcular o exponencial de todos os pontos. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar o exponencial de 1,3. Embaixo, o exponencial de 3,4. O exponencial de 5,1, o exponencial de 6,8 e o exponencial de 8, certo? Então, tá aqui a minha matriz A, que agora eu vou escrever no formato numérico, certo? Então, cada um desses valores, o E, eu vou transformar para um formato. Então, sugiro que você também faça esse cálculo. Eu calculei o exponencial e deixei ali uma casa decimal depois da vírgula, certo? Se eu for fazer isso computacionalmente, eu posso colocar direto o e calculado em cada um dos pontos. A função exponencial está definida tanto no pacote Math, né, no pacote matemática, como no pacote do NumPy, certo? Então, eu vou ter as minhas duas funções. Tá aí a minha matriz. O que mais que eu preciso? Eu preciso da minha matriz transposta, certo? Então, eu vou escrever essa minha matriz aqui do lado, só que agora eu vou colocar ela na forma transposta, o que a linha vira coluna e a gente vai ter, então, uma matriz mais... Beleza, então agora eu coloquei a minha matriz, ok? Então, vamos fazer a minha multiplicação de matriz. A minha sugestão para vocês é o seguinte: pare o vídeo e realmente faça a conta, certo? Eu vou tentar deixar assim para minha câmera não ficar na frente. Faça a multiplicação de matriz. O que significa isso? Significa que você vai ter que multiplicar essa linha, lembrando que a ordem importa, certo? Então, primeiro a matriz transposta, depois a matriz A. Essa linha vezes essa coluna.
primeiro com primeiro, mais segundo vezes segundo, mais terceiro com terceiro, mais quarto com quarto e assim por diante. Faça a conta. Segundo elemento da matriz, segunda posição aqui da primeira linha vezes a segunda coluna. Faça o cálculo, faça na calculadora para você ver realmente que os valores que eu vou escrever agora estão corretos, certo? Por uma questão de simetria, porque a gente está multiplicando a matriz A vezes a transposta, a nossa matriz ela vai ser sempre uma matriz simétrica, certo? Então, se eu souber metade da matriz, eu sei a metade de baixo também. Então, a minha matriz ela vai ficar a seguinte matriz. Vai ficar uns números meio grandes mesmo, tá? Não tem problema. 149,5, 30.900,896. É legal que vocês façam a conta. 25. Como a matriz é simétrica, aqui em cima é a mesma coisa. Acima e abaixo da diagonal principal, os valores são iguais. E aqui vai ficar um número bem grandão, porque eu vou escrever na forma inteira dele, certo? 97.20215.53. Ok. Então, tá aí o produto da minha matriz A vezes a minha matriz transposta, certo? Quem vai ser a minha matriz transposta vezes o meu Y, certo? Então, quem que vai ser esse meu produto? Vamos voltar ali em cima. Matriz transposta tá aqui. Deixa eu fazer de outra cor. Matriz transposta tá aqui em cima. Então, eu vou multiplicar essa linha da matriz pelo y na forma de coluna o y, né? Isso vai ser equivalente a somar um por um, aí um cada um, como se a gente estivesse fazendo um produto escalar. Então, 1,3 vezes 2, mais 3,4 vezes 5,2 e assim por diante. Só que o y a gente vai colocar na forma de coluna, só para multiplicação de matrizes aqui ficar certinha. Certo? Então, fazendo a minha multiplicação, que eu também recomendo que vocês parem o vídeo e façam a conta, certo? Para vocês verem esses números aparecendo, a gente vai chegar em 127,54 e 23.552,98. Eu já fiz essa conta aqui do lado, então eu estou só colocando aqui para vocês, certo? Então, percebam que a gente ficou com uma matriz que é 2 por 2 e um lado direito que é 2 por 1, duas linhas e uma coluna. Então, o sistema que a gente vai resolver é um sistema pequenininho, certo? O sistema que eu vou resolver é o sistema A transposto A, o meu Azinho de incógnita e A transposto Y. Como é que eu posso resolver esse meu sistema linear? Se você não puder usar o computador, você vai ter que fazer à mão. Então, manualmente. Ou então, por exemplo, né, já que a gente está fazendo o nosso curso de implementação em Python, usando o Python. Então, vocês podem, na atividade de vocês, vocês vão poder usar. Então, podemos resolver esse sistema usando o Python e utilizando o Python. Ou, se a gente usar aí pelo menos umas 2 casinhas depois da vírgula para não perder muita precisão, a gente vai chegar nos seguintes valores de coeficientes a 0 e a 1, que são os coeficientes lá da nossa função de ajuste. A gente vai chegar em 1,0269, isso, e o outro número, perdão, vai ser meio pequenininho, vai ser 8,41 vezes 10 na menos 4. Tudo bem, depois a gente vai ver isso. É normal que o número que esteja multiplicando o exponencial seja menor do que o linear, porque o exponencial cresce muito mais rápido. Isso não significa que a função exponencial não tem interferência, certo? É só a gente olhar aqui, ó. Se a gente olhar os valores, a função exponencial é muito maior do que a coluna da G. Então, não significa que a função exponencial não tenha influência, nem que a linear não tenha influência. Só significa que esse ponderamento teve que dizer, olha, eu vou pegar um valor menor do exponencial multiplicando, mas essas duas coisas têm influência na expressão, né? Tem influência no formato da minha função de ajuste. Então, tá aqui os coeficientes da minha função de ajuste. Isso significa o quê? Significa que a minha função de ajuste, ela é 1,0269 vezes o x, que era a minha primeira função,
menos 8,41 vezes 10 na menos 4 vezes o exponencial de x, certo? Então, aí a gente tem o formato da nossa função de ajuste, ok? Então, tá aí a resolução de um ajuste geral. Como que a gente fez? A gente teve que utilizar a resolução de um sistema linear formado por A transposto A e A transposto Y como lado direito. Então, com esse exemplo de ajuste geral, você já pode começar os exercícios que pedem para você fazer o ajuste de funções com o caso geral. Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de ajustes e se tem tantas maneiras assim da gente escolher as nossas funções, como que a gente verifica a qualidade da função aproximadora que a gente determinou, certo? Para finalizar essa aula, eu queria mostrar aqui para vocês, rapidamente, como é que fica o gráfico dessa função que a gente acabou de construir, certo? Então, deixa eu só fechar um pouquinho aqui, botar um pouquinho mais para baixo, aqui, certo? Então, aqui, pessoal, vocês estão vendo, certo? O gráfico da minha função interpoladora, perdão, da minha função de ajuste, feito no GeoGebra. Eu coloquei exatamente os pontos que estão tabelados no exercício, exatamente o valor da função de ajuste que a gente acabou de obter, e percebam que tá se ajustando bem aos pontos, no ponto A, no ponto B e no ponto C, parece que não está muito boa a qualidade, mas vamos lembrar que a gente restringiu os tipos de função. Então, combinando uma função linear, né, que tem esse coeficiente x, essa função x, e uma função exponencial, essa é a melhor função que a gente tem combinando essas duas coisas. Para a gente conseguir, de repente, se adequar um pouquinho mais aos pontos A, B e C, a gente teria que eventualmente adicionar mais um tipo de função nessa nossa função de ajuste, refazer o cálculo, ou então talvez trocar totalmente o tipo de funções que a gente está escolhendo nesse ajuste. Então, até a nossa próxima.